Estamos apresentando Compreendendo o Apocalipse, uma sequência de vídeos para decifrarmos, da melhor e da mais completa forma possível, os símbolos, as imagens e os códigos ocultos da palavra final de Deus no último livro da Bíblia, o livro das Revelações, utilizando para isso preciosas e profundas chaves espirituais disponíveis na nossa presente época. Após termos bem estudado e entendido as fases anteriores do Apocalipse, nós iniciaremos agora a quinta e última parte, a nova cidade de Jerusalém e a nova era, usando para isso as chaves espirituais que já estudamos para desvendarmos a parte final da mensagem divina, a qual aparentemente não parece ter muita coisa, mas na verdade tem absolutamente tudo o que precisamos saber, como nós veremos a seguir. Agora a gente terminou toda essa grande parte que vem lá dos avisos, passa pelas ações do homem e chega a resposta de Deus. Nós passamos pelas 3 grandes etapas e chegamos à conclusão, a nova era, que também tem coisa. Que normalmente, a cidade de Jerusalém, eu entendi e tal, mas tem coisa aí. Vamos ver se a gente consegue junto aprender muito com ela, até para nos ajudar a chegar a ela mais rápido. Então, resposta de Deus, Nova Jerusalém, nova era. Ela começa lá no capítulo 21, versículo 1, e nós leremos grandes trechos resumidos para o nosso melhor entendimento dessa fase. Apocalipse 21 começa assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Olha só. Tem coisa nova aí. E aquela que havia já não há mais. É uma mudança completa. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia, olha só, descia da parte de Deus. Esse descia, nós vamos ver descendo. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Foi retirado o mal. Acabaram-se os maus tempos. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. O renovador. Eis que faço novas todas as coisas. Incrível, né? Aqui ele faz a conclusão. Ele diz: olha, não tem mais nada do que era passado. Está se fazendo coisas novas. Um novo céu, uma nova terra. E parece simples. E é simples, mas com muito ensinamento profundo. Para nós entendermos o que acabamos de ler, faremos uma correlação sobre os textos que foram lidos com aquelas 4 fases da construção que nós comentamos como forma didática de mostrar o planejamento do Senhor para a humanidade. Primeiro tem o capítulo 21 do Apocalipse, versículo 1, que diz o que a gente já tinha falado, né? Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Na correlação com os quadros que comentamos, podemos dizer que esse trecho diz respeito ao que era, né? Que era a casa velha, e que está agora, foi feito quase uma terraplenagem, né? Mas foi feita uma desconstrução para preparar a nova moradia. Seguindo, temos lá no versículo 2,
vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia, olha, descia dos céus da parte de Deus. Nessa parte, nós correlacionamos, claro, com uma construção. Limpou a terra, fez o trabalho, está agora na base, os elementos essenciais para uma nova casa estão prontos e está começando o trabalho. Claro que não seria bem uma construção, né? Segundo o relato do nosso amado João, seria uma descida, né? Importantíssimo verbo, descia. Vamos guardar bem ele, que ele vai nos salvar de uma dúvida que nós apresentaremos e compartilharemos e tiraremos a dúvida tudo junto. Depois, claro, repetindo, tem aí o versículo, né, da descida, e no versículo seguinte tem: ela resplandecia com a glória de Deus, a cidade de Jerusalém. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. Olha só o nível. E o Cordeiro é a sua candeia. 24. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Olha que maravilha. Nela jamais entrará algo impuro. Olha o nível. Nada impuro. Mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Como já utilizamos muito as imagens e explicamos cada uma delas, fica fácil para a gente interpretar e traduzir toda essa parte. Cordeiro, a cidade de Jerusalém, já falamos bastante, somos nós. O Cordeiro é o Senhor, e assim por diante. Esta parte, se a gente voltar lá para os quadros, aquelas fases da construção, sem dúvida nenhuma, é a nossa casa. É o objetivo do Senhor para a nossa humanidade. Mas nós temos uma dúvida. Se nós prestarmos atenção, uma dúvida ocorre. Veja bem. O mundo como está hoje, está entrando, vamos dizer, já entramos na transição planetária. A resposta de Deus já estaria aí, já nos seus estertores. Deverá haver possivelmente mais alguma coisa, pois o objetivo é a cidade de Jerusalém, não é? Não seria a pureza da humanidade? Então nós temos que fazer um processo, né, de transformação da humanidade, mas, segundo os espíritos, são unânimes em dizer que da transição planetária iniciaremos um mundo de regeneração. E nós, vendo a humanidade como está hoje, fica difícil imaginar que esse mundo de regeneração, que, como dizem, deve chegar lá por volta de 2050, 2057, não se atenham a datas. Falamos de eras, mas dizem que mais algumas décadas já estaremos com o pé no mundo de regeneração. Mesmo essas décadas, que sejam 30, 40, 50 anos, 100 anos, fica difícil a gente imaginar que até lá a gente vai estar com a casa 100%, com todas as pessoas puras e imaculadas, onde o tabernáculo de Deus estará presente. Será difícil? Vai sobrar alguém para estar nesse nível? E a própria Terra chegaria a esse ponto tão cedo? Quem? Se a gente olhar para um lado ou para o outro, é difícil imaginar pessoas no gabarito para morar nessa casa, né? Essa casa tem que ter gente de acordo, e esse é que é o desafio, estar de acordo com essa descrição elevadíssima do nosso amado João Evangelista. A gente vai ter que analisar isso, e o segredo está no verbo descia. A cidade de Jerusalém descia. Então, esse descia, se nós entendermos bem, talvez descobramos o que está por trás disso. Será que daqui da transição planetária, cidade de Jerusalém,
logo de cara, daqui da transição planetária direto para a paz, para a pureza e tudo? A gente vai destrinchar isso junto. Para nós entendermos bem isso, vamos ter que estudar a escala de evolução espiritual dos mundos. Nós vamos passo a passo, no momento correto a gente vai explicar. No caso, essas 5 etapas de evolução seguem a orientação dada no Evangelho segundo o Espiritismo, mas é extremamente didática, fácil de entender. Vamos a ela. Mundo primitivo, passado, já estudado, conhecido aí até dos arqueólogos. Mundo de provas e expiações, o logo em seguida, é o que a gente está vendo aí, guerras, inquisições, cruzadas, e toda essa violência e barbaridades do mundo atual. Mundo de regeneração, nós vamos entrar nele, ele é um mundo ponte, tá? Nós vamos estudar ele depois, em particular, porque é logo que se sucede ao que está acontecendo agora. Mundo de felizes e ditosos. Nesse ponto, acreditamos que João Evangelista explicou bem, mas basicamente é o mundo dos seres angelicais, os anjos, na versão espírita, os espíritos superiores, e por aí vai. E o mundo celeste. Neste nível, até vale a pena alguns comentários, porque ele é muito interessante. Ele faz parte da nossa sequência evolutiva como seres humanos. Mas nesse nível tem alguns detalhes. Olha só. No livro Evolução em Dois Mundos, que está aí, feito por André Luiz, ele faz um comentário interessante a respeito da chamada cocriação em plano maior. Olha só o que ele diz. Ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele congregadas, em processo de comunhão indescruível, indescritível. Os devas da teologia hindu, aquele Rama, Krishna, etc., Vishnu, Shiva e Brahma, e os arcanjos Miguel, Rafael, Gabriel, que nós conhecemos, da interpretação de variados templos religiosos. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino, a essência do Senhor, e convertem em moradas, habitações, expressões, etc. Quer dizer, são seres que, em sendo tão elevados, estão tão ligados ao Criador que expressam a vontade do Criador na criação, cocriação do universo. Aí está o nosso mundo celeste lá em cima. Será que a Bíblia não comentou isso também? Comentou, mas de forma sempre sucinta, esotérica, um pouco oculta, mas está lá também. Olha só, quando você vai ver na Bíblia, a gente vai ver na Gênesis 1:26, Deus faz assim: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ali o Senhor disse tudo. Primeiro que nos outros 5 dias que antecede a criação, segundo a Gênesis, Deus estava sozinho, falando, ó, cria aqui, faz a luz, faz isso, faz aquilo, faz o céu, faz o mar. Chegou no 6º dia, Deus fala façamos, quer dizer, estava no plural, tinha mais gente do lado. E fazendo junto, façamos, era em conjunto. E ainda diz mais, a nossa imagem e semelhança, ou seja, que seja igual, parecido conosco mesmo. De maneira que ele estava dizendo que o homem era a semelhança dele. E que esses que estavam ao lado dele eram criação também, só pode ser porque Deus é único, todo o resto é criação. Então ele estava também ali nessa mensagem de forma oculta, estava dizendo exatamente o que foi dito por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, que a gente comentou logo no slide anterior, que há uma cocriação. Incrível, né? E é o mundo celeste, é claro. Nesse nível aí, mundo celeste, não é mais mundo. São seres que estão criando o cosmos. Existem, segundo algumas tradições teosóficas e espirituais, existe um espírito
encarregado da criação e manutenção da vida neste planeta. Eles chamam de logos planetário. Na versão espírita seria algo como um espírito planetário, que não podemos descrever, é difícil de explicar, mas sem ele estar, vamos dizer, entre aspas, encarnado neste plano na Terra, não tem vida. E também existe o chamado Logos solar, ou espírito, macroespírito solar, e galáctico, e por aí vai. Tá? Está fora da nossa alçada, porém, pela mensagem da Bíblia e também pela orientação espiritual do livro Evolução em Dois Mundos, já entende uma coisa. Primeiro, nós, daqui a inimagináveis eras, vamos chegar lá. Dependendo, claro, do nosso próprio esforço, mas também é o nosso destino. Não tem jeito, seremos co-criadores, cedo ou tarde. E que tudo depende de nós, como sempre. Bem, a gente já bateu bastante o mundo celeste, agora vamos para os mundos mais próximos de nós, né? Primeiro que nós precisamos entender onde é que a gente está, né? Claro, na transição planetária, entre provas e expiações e regeneração. E nessa transição haverá também o que as tradições espirituais estão comentando, a separação do joio do trigo, ou seja, uma grande parte, 2/3, segundo as informações espirituais, e também está no Apocalipse, nós não comentamos, mas está lá dizendo que uma terça parte é destruída, etc. Há uma relação de causa e efeito entre as informações espirituais, que diz que 2/3 não vão ficar, e as informações do nosso livro das revelações. De qualquer maneira, 2/3 de nós, como almas, seguiríamos para mundos primitivos, ajudar a redenção e o florescer da era ou da humanidade nesses mundos, como já aconteceu aqui na Terra. 1/3 segue para o mundo de regeneração, que seria o próximo na nossa escala evolutiva, e um grupo bem menor, ínfimo, mas existe, seguiria para mundos felizes e ditosos, que obviamente não é a Terra. A Terra está indo por regeneração, mas existem orbes de felizes e ditosos, e o ser iria para lá. Um exemplo que nos ocorre agora, que é bem conhecido, é o de Bezerra de Menezes, que já havia recebido a bênção de ir para mundos felizes e ditosos. Ele estava na escala de santos e de anjos, mas pediu para ficar na Terra, graças a Deus. Isso é uma possibilidade que eles têm. Ele pediu para ficar na Terra para nos ajudar, a gente que está aqui na retaguarda. Bem, nós já comentamos, já entendemos de uma forma geral eles, mas a gente precisa entender melhor a regeneração, que é o que está chegando agora. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, ao capítulo 3, Há Muitas Moradas, onde o Espírito de Santo Agostinho diz o seguinte, 17. Os mundos regeneradores servem de transição, servem de ponte entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Olha só. Então, o mundo de regeneração ele não é uma razão em si mesmo, ele é um objetivo de passar de um lado para o outro. E ele fala mais, no 18, esses mundos, ainda falível é o homem, e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Ou seja, a coisa não está 100% ainda. Há um trabalho a ser feito. Certo? Então não é o mundo das pessoas puras, pessoas angelicais, etc. Tem trabalho. Tá? E já o Apocalipse explica um nível de mundo que nos parece outro. Olha só. João diz que lá nessa cidade de Jerusalém, ou o mundo onde ocorrerá o evento dos seres da nova era, não há mais morte nem tristeza, nela jamais haverá algo impuro. Olha só, não haverá mais nada impuro. Bem, se nós continuarmos o nosso raciocínio, para a gente entender
o que o Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho falou e o nosso São João explicou no Apocalipse, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai encaixar, obviamente, já que o próprio Santo Agostinho falou, mundo de regeneração está sendo comentado no Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, no Apocalipse, parece que João está falando neste nível agora, não do mundo de regeneração, mas do mundo de felizes e ditosos. Tá? Vamos explicar melhor isso daí. É o seguinte. Isso quer dizer, se a gente fizer aquela correlação entre aqueles quadros da construção e as fases do Apocalipse, a gente vai ter o seguinte. Aquela fase ações dos homens é a casa sendo depauperada, né? Claro. E corresponde ao mundo de provas e expiações. A resposta de Deus, que seria a demolição, botar abaixo o que não presta, a seleção das coisas que estão realmente precisando, mas muita coisa vai ter que vir abaixo para sair coisa boa depois, seria exatamente a resposta de Deus e a transição planetária. Porém, a nova era, que é a parte que nós estamos falando da cidade de Jerusalém, corresponde à casa pronta, e ela está ligada mais ao mundo felizes e ditosos. Parece que na nossa sequência, o mundo de regeneração, que é esse que está chegando agora, foi esquecida na Bíblia. Será que o Apocalipse não comenta uma fase que nós consideramos importante? Não é bem assim. Glória a Deus, não é assim. Vamos lembrar uma frase que João Evangelista escreveu com uma felicidade, uma precisão divina. Ele disse: a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia a um processo de descida. Ela não aparece na terra assim, pá. Ela vai descendo. Então, esse descia quer dizer que é um processo. Ou seja, o mundo de regeneração, tão famoso, ele é um processo de descida. Onde, lá nas ações dos homens, e também na resposta de Deus, o homem era o quê? Besta, que saiu do mar, que saiu da terra, dragão. A mulher escarlate em cima de um monstro de várias cabeças. Nós éramos seres bestiais, materialistas. Agora, nesta fase da cidade de Jerusalém, nós somos os obreiros, nós somos os pedreiros. Estamos trabalhando na construção, na descida da cidade de Jerusalém. O mundo de regeneração é esse trabalho de reconstrução, ou melhor, trabalho de descida, ou trabalho de fazer a ponte do mundo passado para o mundo futuro de felicidade. Se nós traçarmos um paralelo, a Bíblia também explica isso sobejamente. Fizemos um vídeo, inclusive, explicando isso lá na parábola do filho pródigo. Em Lucas 15, versículo 11, vamos lembrar rapidamente, o jovem pede dinheiro, pede as coisas para o pai, a herança e pum, vai embora de casa. Está aí a imagem. Mas depois, lá na cidade, ele faz a sua farra, gasta dinheiro, etc., mas bate uma fome na cidade, começa todo mundo a ficar pobre, e ele vai ficar no meio dos porcos. Mas quando ele fica lá no meio dos porcos, ele lembra que na casa do pai ele estava muito melhor. Ele falou, isso aqui não é para mim. Vou voltar para a casa do pai. Pá, e volta. Nessa sequência de 3 imagens que vocês estão vendo aí, quando o jovem sai da casa do pai e vai viver na farra, isso tudo é prova e expiação. É onde a pessoa erra, são as ações dos homens. Quando dá a fome, dá aquela miséria na cidade, já começa a transição, né? Começa a, vamos dizer, a dor começa a chegar para aquele povo dissoluto e o jovem vai junto. Porém, quando o menino cai lá nos porcos
e põe na cabeça, fala, isso aqui não é para mim, é o mundo de regeneração. O mundo de regeneração começa no sentimento, ele fala, isso aqui não está certo. E toma uma decisão, eu vou voltar para a casa do pai. E aí ele vai lá para a terceira imagem, onde o jovem, que antes estava fazendo o caminho contrário, decide voltar para o pai lá na terceira imagem. Notem que o jovem está sujo. Ou seja, o mundo de regeneração não é o mundo da pessoa santificada, é impura. Ele ainda está sujo lá com os porcos, está cheio de má tendência, mas deu as costas para o errado e se voltou para Deus. Traduzindo isso, segundo as informações espirituais que chegam para nós de várias fontes, vários livros comentam, o mundo de regeneração é o que o nosso irmão Santo Agostinho diz. As pessoas estão dedicadas a melhorar. E colocou isso na cabeça, ou seja, deixou os porcos e a cidade de pecado para trás. E vai na direção do Senhor, mas está tropeçando ainda, está errando, está cheio de dificuldade. Mas não é mais aquelas bestas, não é mais aqueles dragões, não é mais materialista. Voltou-se para o Espírito e só quer saber das coisas do Espírito. Então, aquela discussão que comentamos na época da Nações dos Homens sobre capitalismo, comunismo, que era tudo materialismo, na verdade, aquilo acaba, desaparece. Só vai existir espiritualismo. E as materializações da espiritualidade na Terra, ou seja, fraternidade. Nós não vamos poder nos estender muito sobre o assunto, mas só para vocês terem uma ideia, o homem ele vai procurar exterminar, acabar com a miséria e a pobreza, porque isso é a materialização do pecado, do erro e do materialismo, é o egoísmo na sua essência. Então ele não vai admitir a miséria. E todo mundo vai trabalhar de forma fraterna, a ponto de não existir mais dinheiro. Como não vai existir mais dinheiro? Não vai existir mais dinheiro. Lá no nosso lar, que é uma versão futura do que haverá na Terra, já não tem dinheiro também. As pessoas têm funções e cada uma delas trabalha nas suas funções para as necessidades materiais, porém dedica a maioria do tempo do dia a se elevar e se espiritualizar. Todo mundo trabalhando um pouco para o bem comum, tem trabalho para todo mundo e não falta para ninguém. Só uma culturazinha a respeito para a gente visualizar, nos mundos de regeneração, a pessoa trabalha em média 2, 3, 4 horas por dia, o resto do dia está liberado. Não liberado para ficar em casa sem fazer nada, mas para elevar a sua alma. Então essa questão de guerra, de violências, a pessoa roubar aqui e ali para ter o que comer, aquelas miséria moral, social, desaparece. Pode ter ido um pouquinho no começo, mas é só o esforço que essa humanidade vai fazer com a sua inteligência, vai eliminar isso em poucos anos. Além disso, vamos ter, claro, as benesses. À medida em que a gente vai se afastando do mal, o bem vai chegando também. Então, seres de outros planetas, que já estão avançados na regeneração, vão estar felizes de nos orientar também. Farão questão de vir nos ajudar, como eles foram ajudados. Então a NASA fica procurando ser aqui e ali, só não chega a gente, seres do alto agora, porque eles não querem esses seres de outros planetas, não querem saber da gente agora, porque a gente está muito difícil, nós somos muito materializados, nem reencarnação a gente aceita. Somos racistas. Não é que pode, a gente não aceita nem o próximo na diferença de cor, vai aceitar seres diferentes de outros planetas. Mas quando a regeneração começar, aí eles vão nos ajudar, vão nos abraçar, vão nos dar o caminho, vai por aqui, vai por ali, etc. E aí a NASA não vai precisar nem trabalhar mais. Eles vão fazer questão de vir mostrar tudo pra gente. Não vão dar tudo de mão beijada, muito pelo contrário, porque o trabalho é nosso. Somos nós, olha lá, a terceira imagem, somos nós que temos que ir atrás, temos que andar. Mas ajuda, eles vão fazer questão de ficar felizes de nos dar. E então, bendito tudo isso, a gente vai entender que essa regeneração é um processo. Notem que João Evangelista fez uma obra de arte na escritura, porque ele pegou o mundo de regeneração e sintetizou na palavra descia.
dando a entender que é uma coisa transitória, passageira. E é mesmo, é ponte. Tanto que se diz que, na verdade, essa passagem entre um mundo de expiações e um mundo feliz, ela é relativamente rápida em termos da história da humanidade. O longo tempo mesmo vai ser no mundo felizes e ditosos, glória a Deus. E a partir daí o mundo celeste, que a gente já comentou, não no alcançamos, só temos que ter uma ideia de que existe, e é para onde a gente vai arrumar depois que conseguimos vencer as etapas anteriores. Então tá aí, transição. Seguindo, a gente vai para Nova Jerusalém, já comentado, e vem o epílogo, onde o Apocalipse 22 começa a fechar a questão, descrevendo como é que é essa cidade de Jerusalém com um pouco mais de detalhes. Então ele diz que o anjo mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Caramba, é impressionante, né? O que quer dizer isso? Não haverá falta de nada. O mundo dos santos, o mundo angelical, o mundo dos seres que estão já purificados no bem, não faltará nada material. Dá a entender que a própria natureza vai ter um equilíbrio, já que as plantas, as flores darão frutos o ano inteiro. Ou seja, a natureza será fértil, coincide com as informações espirituais que dizem que, passada a era primitiva, ou melhor, essa era de provas e expiações, o mundo entrará num equilíbrio sintonizado com a personalidade psíquica do ser que estará encarnado. Ou melhor dizendo, o mundo vai ter só, em termos de estação, só para dar um exemplo, primavera e outono. Os extremos, inverno e verão, desaparecerão. Haverá um equilíbrio climático e furacão, terremoto, tsunami, esquece, não tem mais nada. Porque isso são respostas da natureza à inferioridade do ser. E então a natureza ficará dócil, inclusive os animais. E tudo estará a nosso favor e trabalhando para nós, e nós também, gratos, trabalharemos para eles. Haverá harmonia em todos os planos, em todos os níveis. É possível que seja essa a referência de João. E lá vem depois, Jesus vem. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aqui o cartão, falando, muito prazer, eu sou Deus. E garantindo que Deus, o Cristo, virá em breve em termos cósmicos. Melhor dizendo, daí é que vem o conceito cristão de que Deus vai vir. Cristo vai voltar. Voltou? Por que não voltou ainda? Talvez tenha voltado. Nós não temos aqui espaço para um comentário sobre isso, mas talvez tenha voltado. Voltado de formas às quais a gente não alcançou. As mensagens espíritas trazidas por Chico Xavier, um verdadeiro compêndio, uma releitura explicativa, didática, precisa da Bíblia. Será que não foi também o próprio Cristo voltando, mas voltando na forma de conceito e pensamento para nós, chamado o Consolador Prometido? Será que, por exemplo, Satya Sai Baba, revivendo, repassando todas as mensagens, o principal da cultura védica, e falando da universalidade das grandes religiões,
que onde tudo está Deus, e reexplicando, dando detalhes inclusive da vida do Cristo, seria também a vinda dele, fica aí para cada um de nós ter a sua opinião, respeitamos a de todos. Mas podemos dizer até que, de uma certa forma, ele já teria vindo mais até do que naquela época. Porque, por exemplo, na época do Cristo, o Cristo falou para algumas milhares de pessoas ali. A mensagem demorou centenas e centenas de anos para mal chegar na Europa. Só lá no ano 1450, por ali, que Gutenberg começou a imprimir, né, começou a imprimir a Bíblia, e mal já começou a andar um pouquinho mais a mensagem do Senhor, mas antes não tinha nada. Pouca gente realmente tinha acesso. Olha a complicação. Hoje, na era que estamos, século 20 e 21, as coisas são escritas, faladas e correm o mundo instantaneamente. De uma certa forma, a mensagem do Senhor, nos nossos ouvidos e na nossa vista, chegaram muito mais agora do que na época do Senhor. E em toda a parte. Não é interessante? E será que ele não veio? Ele já está, talvez, conosco, e já há bastante tempo, chegando de tudo quanto é jeito. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor esteja com todos. Amém. Mais alguns comentários e terminamos o livro das Revelações, o Apocalipse. Glória a Deus. Com isso, fecha-se o livro que é considerado terrível, chama-se Apocalipse, aquela destruição total, infelizmente não é nada disso, é a conclusão, é a chegada do reino de Deus. É o Cristo trazido para nós, mostrando por onde podemos ir para chegar no mesmo lugar. Por isso, nosso amado Pietro Baldi fez questão de não só explicar o Apocalipse e nos ajudar nessa empreitada, que, glória a Deus, só conseguimos principalmente por causa dele, mas ele enfeixou as ideias dizendo o seguinte: o Evangelho anuncia o reino de Deus, o Senhor avisa qual o caminho para chegar no reino de Deus. E o Apocalipse é a garantia de que ele chegará na terra. O Apocalipse é o livro da consolação. É o livro do amor de Deus dizendo: meus filhos, vocês estão aqui para serem felizes e ditosos. Escolham o caminho. E assim vocês poderão ir pelo caminho fácil ou difícil, mas vocês serão felizes, isso eu garanto a vocês. Não é uma maravilha? E assim, muito agradecidos, depois de termos passado por uma sequência de vídeos onde começamos lá nos avisos às igrejas, passamos pelas ações dos homens, depois pela resposta de Deus, e concluímos agora com a nova era, nós apresentamos o Apocalipse como uma mensagem divina linda e maravilhosa. Uma bênção de Deus, dando como se fosse um mapa divino, de onde podemos passar melhor para chegarmos e sermos felizes. Façamos o caminho mostrado pelo Senhor. O caminho da caridade, do bem, da piedade, da tolerância, da oração e do coração voltado para Deus. Assim chegaremos pelo caminho reto e mais fácil à casa da paz e da felicidade. Agradecemos a audiência de todos, espero que tenham apreciado e aproveitado os ensinamentos que nós estamos compartilhando, pois recebemos de várias fontes para deixar da maneira mais fácil possível para os queridos irmãos e as irmãs. Podem deixar os seus comentários, teremos o prazer de lê-los todos e responder na medida do possível, e que a paz do Senhor esteja com todos. Que assim seja.